A palavra de Deus é viva e eficaz. É poderosa para salvar, restaurar, empoderar e enviar. Por isso, prepare-se. Você está prestes a ter um encontro com ela. Sabemos que o Senhor já fez grandes coisas até aqui, mas ainda há uma mensagem especial para o seu coração. Você está preparado? Para acompanhar a mensagem e os versículos usados, preparamos um esboço digital que está disponível no aplicativo Igreja da Cidade, disponível para Android e para iOS, e em nosso site, que pode ser acessado através do QR Code. Vamos juntos, com muita expectativa, receber tudo aquilo que Deus tem para nós neste ano sobrenatural. Good morning. Bom dia. It's good to be with you. Muito bom estar com vocês. My name is Pastor Jay Strother, O meu nome é Pastor Jay Strother. and I bring you greetings from your brothers and sisters Eu trago a vocês as saudações dos seus irmãos e irmãs in Nashville, Tennessee, in the United States. da cidade de Nashville, no estado do Tennessee, lá nos Estados Unidos. Nashville is known as Music City, USA. Nashville é conhecida nos Estados Unidos como a cidade da música Estados Unidos. But I have to say Mas eu devo dizer a vocês, that your music here at this church baseado na música de vocês que eu vi aqui nessa igreja, is amazing. me parece uma coisa muito Yeah, maravilhosa. praise God. E Yeah. eu louvo a Deus por isso. It's my first time in Brazil, É a primeira vez que eu venho ao Brasil. and it's been a wonderful experience. E tem sido uma experiência maravilhosa. You have a beautiful nation, Você tem uma nação maravilhosa, beautiful people. pessoas lindas, The hospitality has been amazing. e a hospitalidade de vocês é uma coisa do outro mundo. And what a privilege and honor E é um privilégio e uma honra to see how the Holy Spirit is at work here in Brazil, ver como o Espírito Santo de Deus está operando aqui no Brasil how God is using your church throughout this continent, e como Deus está usando a tua igreja por todo este continente. and how God is using your church to reach all over the world. E Deus está usando essa igreja para alcançar o mundo todo. During the sabbatical year that Samuel just spoke about, Durante o ano sabático do pastor Carlito e Leila, que Samuel acabou de mencionar, that's where I met Pastor Carlito. foi durante esse tempo que eu conheci o pastor Carlito. He visited the church where I was preaching, Ele visitou uma igreja onde eu estava pregando and he took English classes at our church. e ele teve aulas de inglês lá na nossa igreja. And I must say, your pastor is a very good student. E eu quero dizer uma coisa para vocês, o pastor de vocês é um excelente estudante. His English O inglês dele is much better than my Portuguese. é muito melhor do que o meu português. But I was impressed that Pastor Carlito attended our church. Eu estava impressionado do pastor Carlito ir à nossa igreja He shared with me that he was a pastor from Brazil. e ele compartilhou comigo que ele era um pastor no Brasil. But we have many pastors from the world who visit Nashville. Mas nós temos muitos pastores de ao redor do mundo que visitam Nashville. So it was one of my staff members E era um dos pastores do meu time who speaks Portuguese que fala português, who said, "Do you realize the impact of the ministry of this pastor?" ele chegou para mim e disse: "Você entendeu qual é o impacto do ministério desse pastor que está aí?" And so he shared the vision that he had for your church. Então ele compartilhou com a igreja a visão que ele tinha. He shared the vision for the Inspire Network. Ele compartilhou a visão da Inspire. And even as you blessed your pastor with a sabbatical year, E mesmo que esse pastor estivesse no ano sabático, he was building partnerships for the sake of the gospel. ele estava construindo parcerias para o bem da obra de Deus. And so we are blessed to come and learn E nós somos abençoados de vir a aprender and to partner together e de ter uma parceria to see us fulfill the Great Commission. para vermos nós juntos cumprirmos a grande comissão de Jesus Cristo. We feel a connection with you, Nós sentimos conectados com vocês. and we believe that he who began a good work in us E eu creio que aquele que começou a boa obra em vós will be faithful to complete it há de aperfeiçoá-la in the day of Christ Jesus. até o dia de Jesus Cristo.
Amen. Amém? Today, Pastor Carlito asked me to encourage the church. Hoje o pastor Carlito pediu para eu encorajar a igreja. So if you have your Bibles, turn to Ephesians chapter 4. Se você tiver a sua Bíblia contigo, abra por favor no livro de Efésios, capítulo 4, ou se puderem pôr na tela. Before we read Ephesians 4, Antes de lermos Efésios, capítulo 4, I want to introduce you to my family. eu quero apresentar a vocês a minha família. We're going to put a picture on the screen of my beautiful wife, Tanya. Eu vou pôr uma foto na tela da esposa Tânia. We have 3 biological daughters, Temos 3 filhas biológicas, an adopted son from Nepal, um filho que adotamos do país de Nepal, and then just this year we adopted a young girl. e este ano adotamos uma jovem menina. And so I am blessed with a large and beautiful family, Então eu sou abençoado com uma família grande e bonita. but that means we go through a lot of groceries. Mas isso também quer dizer que nós compramos muita comida. We have to buy a lot of clothes. Nós temos que comprar bastante roupas. We have very busy schedules. Nós temos uma agenda muito ocupada. There is much homework to be done. Há muito trabalho para ser feito. It takes a lot to keep a growing family healthy. Exige muito para que manter uma família crescente saudável. And as the New Testament teaches, E conforme o Novo Testamento nos ensina, the church and the home are pictures of one another. a igreja e a família e o lar são imagens uma da outra. And so, like your church, Então, da mesma forma que a igreja, I am blessed to lead a growing church eu sou abençoado que eu tenho uma igreja crescendo in the Nashville area. na área de Nashville. Let me show you a picture of our church. Deixa eu mostrar uma foto do nosso campus sede. This is Brentwood Baptist Church. Essa é a igreja batista da cidade de Brentwood. When I came to the church 23 years ago, Quando eu vim para essa igreja há 23 anos, I was the youth minister. eu era o pastor dos jovens. We had one campus. Nós tínhamos uma localidade, um campus. Our facility was much smaller at a different location, O nosso campus era muito menor e numa outra localidade. and we had just over 1,000 members. E nós tínhamos pouco mais de 1.000 membros. But the Lord led our church to multiply. E Deus liderou a nossa igreja a um crescimento. I lived in a community 50 kilometers south. Eu morava em uma outra comunidade a 50 quilômetros ao sul daí. Not far from where Pastor Samuel lives. Não muito longe de onde o pastor Samuel mora. But we were inviting our neighbors to church, E nós começamos a convidar os nossos vizinhos para a igreja, sharing the gospel with them. compartilhando o evangelho com eles. And they would say, it's too far to drive to church. E eles falavam para a gente, é muito longe para dirigir até aquela tua igreja. That church is large. Aquela igreja é grande, And so they didn't want to come. então eles não queriam ir. So the Lord convicted me and my family Então o Senhor tocou no coração meu e da minha família that we should accept the call que nós deveríamos aceitar o chamado to bring the church to our own community. de trazer então a igreja para o lugar onde morávamos. 15 years ago, Há 15 anos, we started the first campus out of Brentwood Baptist Church. nós começamos então o nosso primeiro campus fora daquele lugar sede. It began in my living room, Começou na minha sala de estar and today, by the grace of God e hoje, pela graça de Deus and His abundant provision, e a provisão abundante dele, that campus has 2,000 members and a 30-acre home. aquela igreja tem 2.000 membros. Praise God. Glória a Deus. To Him be the glory. A Ele seja a glória. From that first campus, we have launched 7 more. E daquele campus sede, nós acabamos lançando mais 7. We have 9 campuses in total, Então hoje nós temos 9 campos. now with 13,000 members, Agora temos 13.000 membros. and we have over 40 churches we have planted, E nós já plantamos mais de 40 igrejas. and we have 50 international church plants. E nós plantamos 50 igrejas internacionalmente. All because Tudo porque we have tried to follow the blueprint of the New Testament nós tentamos seguir aquilo que diz o Novo Testamento, in growing a healthy church God's way. de crescer uma igreja saudável na forma que Deus quer. Just like the vision for this church.
Da mesma forma que a visão para esta igreja. does not come from the mind of Pastor Carlito Essas coisas não estão vindo só da mente do pastor Carlito. or the other leaders or staff, Ou os outros líderes que ele tem no time dele. but it comes from obedience to the Word of God. Mas vem da obediência à palavra de Deus. In the book of Ephesians, No livro de Efésios, Paul gives the church the plan for how to grow healthy. Paulo dá um plano à igreja de como crescer saudavelmente. Just like a healthy family grows, Da mesma forma que uma família saudável cresce, a healthy church grows. uma igreja saudável também cresce. And so today we're going to read the first 6 verses of Ephesians 4. Então hoje nós vamos ler Efésios 4, os versos de 1 a 6. In our church, it's tradition to stand as we read the Bible. Lá na nossa igreja é uma tradição que nós nos levantamos para a leitura da palavra de Deus. So would you stand with us this Então morning as você, we por read? favor, levantaria para que nós leamos isto. Pastor Samuel is going to read Ephesians 4, 1 through 6 for us. Pastor Samuel vai ler Efésios 4, de 1 a 6. Como prisioneiro do Senhor, peço a vocês que vivam de maneira digna do chamado que receberam. Number 2. Com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros com amor. 3. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. 4. Há um só corpo e um só Espírito, como também uma só esperança quando foram chamados. 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. 6. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Podem se sentar. Sorry, I asked them to sit. It's okay. Repeat after me. Speak, Lord. Fale após o tradutor. Fala, Senhor, Your servants are listening. porque teus servos ouvem. All God's people said, Amen. Amen. Amém. Amen. Today we're going to look at 4 traits of a healthy church. Hoje nós vamos ver 4 pontos que definem uma igreja saudável. In a healthy church, Numa igreja saudável, Paul teaches us, Paulo nos ensina, point number 1, ponto número 1, that we live from our identity in Christ, nós vivemos dependendo da nossa identidade em Cristo, not an identity from the world. e não uma identidade do mundo para nós. Everyone is searching for identity. Todo mundo está procurando de uma forma ou de outra por uma identidade. Who am I? Quem sou eu? What will I build my life upon? Em que vou construir a minha vida? And Paul wants Christians to know E Paulo quer que os crentes saibam that our life is rooted in Christ Jesus. que a nossa vida está enraizada em Cristo Jesus. The first word of Ephesians 4 A primeira palavra em Efésios 4 is the word therefore. é a palavra portanto. And as I teach my church in the United States, Da mesma forma que eu ensino na minha igreja nos Estados Unidos, anytime we see the word therefore, cada vez que vemos na Bíblia a palavra portanto, we need to ask, why is it there for? nós temos que perguntar, por que isso está lá, esse portanto? So Paul is referring to the first 3 chapters of Ephesians. Então, quando ele fala portanto, ele está referindo ao que passou antes nos primeiros 3 capítulos de Efésios. Everything the Spirit has inspired him to write up to this point Tudo que o Espírito de Deus o inspirou a escrever nos 3 primeiros capítulos speaks to our identity in Christ. falam sobre a nossa identidade em Cristo. In chapter 1 of Ephesians, No capítulo 1 de Efésios, Paul reminds the church at Ephesus Paulo lembra a igreja em Éfeso that God had a plan que Deus tinha um plano to get the gospel, the good news to them. para dar o evangelho das boas novas para eles. He reminds them that he had a plan for their redemption. E lembra a eles que Deus tinha um plano para a redenção. He had a plan for their adoption into his family as sons and daughters. Ele tinha um plano para a adoção dos efésios à sua família como filhas e filhos. And he wants them to know E Paulo queria que eles soubessem that their future is secure if they are in Christ Jesus. que o futuro está assegurado se eles estão em Cristo Jesus. The city of Ephesus was wealthy. A cidade de Éfeso era uma cidade muito rica, It was powerful. era poderosa.
It was home to one of the ancient wonders of the world. Era a cidade que tinha uma das antigas maravilhas do mundo. It was easy for Christians to be overwhelmed. Era muito fácil para os cristãos estarem pasmados. Many were poor. Muitos deles eram pobres. Many did not have high social status. Muitos deles não tinham um status social muito alto. But Paul wanted them to know. Mas Paulo queria que eles soubessem. And the Holy Spirit wants you to know. E o Espírito Santo quer que você hoje saiba That the most important thing in the world que a coisa mais importante no mundo is to know who you are in Christ Jesus. é saber quem você é em Cristo Jesus. When he reaches chapter 2, Quando ele chega então no capítulo 2, he wants to remind them of the power of the gospel. ele quer relembrá-los do poder do Evangelho. That it's the only thing in the world that can save. É a única coisa no mundo que pode salvar. And so Paul writes these words. Então Paulo escreve essas palavras. He says, and you all E ele disse, e vocês todos, in the United States, in Tennessee, lá nos Estados Unidos, em Tennessee, we say, ya all. eu sei, então seria como em português, vai dizer vocês todos, fala, vou todos. So you all, Então todos vocês, meaning all of us, quer dizer todos nós. were dead Nós éramos mortos in our trespasses and sins. nas nossas transgressões e pecados. Dead means not alive. Oh, morto quer dizer não vivo. We have no ability to rescue or save ourselves. Nós não tínhamos nenhuma habilidade de voltarmos a viver. Before Christ, we were all spiritually dead. Antes de Cristo, todos nós estávamos espiritualmente mortos. We were dead because of our trespasses, Nós estávamos mortos por causa de nossas transgressões. a word that means we had crossed the line. Uma palavra que quer dizer nós ultrapassamos a linha demarcatória. God gives us boundaries. Deus dá-nos a direção, dá He os gives us limites truth. e a verdade. But in our rebellion, Mas na nossa rebelião, we cross those boundaries. nós acabamos saindo daqueles limites que Deus estabelece para nós. We violate His truth Nós violamos então a palavra de Deus, to do what we want to do. porque nós queremos fazer o que a gente quer fazer. Paul says we are guilty of this. Paulo diz, nós somos culpados disto. We are also guilty of sin. Nós também somos culpados de pecados. The word sin in Greek A palavra pecado em grego means to miss or fall short of the mark. quer dizer errar ou ficar aquém do alvo. That we have missed God's target. Então quer dizer que nós ficamos aquém ou que nós erramos o alvo pré-estabelecido por Deus. Paul says it this way in Romans 3. Paulo fala dessa mesma forma no capítulo 3 aos Romanos. For all of us Ele diz, porque todos nós have sinned pecamos and fallen short of the glory of God. e estamos destituídos da glória de Deus. We are unable to do anything about this Não tem nenhuma coisa que nós podemos fazer sobre isso, in our own self. por nós mesmos. Paul says because of this, E Paulo disse, e por causa disto, we are given over to our flesh. nós então fomos entregues aos desejos de nossa carne. We are enslaved to our sinful nature. E nós agora somos escravos de nossa natureza pecaminosa. And because of this, E por causa disto, we are under the wrath of God. nós estamos debaixo da ira de Deus. God's wrath A ira de Deus is His holy hatred é o ódio santo de Deus of evil and sin. do mal e do pecado. And so that is our condition. Então essa era a nossa condição. Paul writes in Ephesians 2:4, E Paulo escreve em Efésios 2:4 some of the most important words in the history of the world. algumas das palavras mais importantes na história do mundo. Because in our condition, Porque na nossa condição, in our sin, no nosso pecado, unable to do anything about it on our own, não éramos capazes de fazer nada por nós mesmos. he writes, but God. Porém ele escreve, mas Deus, God did for us o que Deus fez por nós, what we could not do for o ourselves. que nós não poderíamos fazer por nós mesmos. But God, who is rich in mercy, Mas Deus, que é rico em misericórdia,
because of his great love, por causa do seu grande amor, made us alive with Christ. nos revivificou em Cristo Jesus, Even though we were dead, mesmo que estivéssemos mortos, and it's emphatic in the original language, numa linguagem bem enfática e original, you are saved agora vocês estão salvos by God's grace. pela graça de Deus. And to that the church says, E para a isso a igreja responde: amen. amém. Your heart No seu coração, should be thrilled when you read those words. o seu coração deveria estar maravilhado ao ouvir essas To palavras. remember over and over again De lembrar e relembrar e lembrar sempre that we were dead, que nós estávamos mortos, but in Jesus Christ we are made alive. mas em Jesus Cristo nós estamos vivos novamente. We did not earn it. Nós não merecemos isso, nós não conquistamos isto. We do not deserve it. Não éramos merecedores. But God, being rich in mercy, Mas Deus, sendo rico em misericórdias, found a way to get the good news to us arrumou uma forma de trazer as boas novas para so nós, that we could repent and believe. para que nós pudéssemos então arrepender e crer. Now let me tell you a story. Deixa eu contar uma história para vocês. I think of this every time I teach from this passage. Eu penso nisso toda vez que eu ensino baseado nesta passagem. Several years ago, I was preaching in Kenya, Africa. Há alguns anos atrás eu estava pregando lá no país de Quênia, na África. Much like the conference this week, Algo como a conferência Cidade desta semana. it was a group of mostly pastors and leaders Era um grupo de maioria deles, pastores e líderes nas igrejas, in the area near Nairobi. numa área perto de Nairobi, no Quênia. The pastors there had little theological education, Os pastores lá tinham muito pouco treinamento teológico, and so they had asked that our team come and help them. então eles pediram que a nossa equipe fosse lá e os ajudasse. And so I taught them a class on how to teach and preach the Bible. Então eu ensinei a eles em uma classe como ensinar e pregar a palavra de Deus. On the final day, No último dia, I preached all the way through the book of Ephesians eu preguei todo o livro de Efésios, because it's such a helpful book. porque é um livro tão saudável. And I was teaching this very passage. E eu estava ensinando nesta passagem aqui. And you need to know this about our African brothers and sisters. E você tem que perceber uma coisa sobre os nossos irmãos e irmãs africanos. They are unafraid to be expressive in their worship. Eles não têm nenhum receio, acanhamento de ser bem expressar a forma deles de adoração a Deus. And so they would respond in different ways when they heard something they appreciated. Então eles celebram de uma forma diferente, de formas diferentes, quando eles ouvem algumas coisas que eles apreciam e recebem bem. So for example, there was a pastor who was seated just a few rows back in the right middle. Tinha um pastor no lado à direita, assim, mais ou menos na metade, numa fileira ali. And when I made a point that resonated with his spirit, E quando eu fiz um comentário que tocou no coração dele, he would throw his head back ele ia jogar a cabeça dele assim para trás. and loudly he would say, "Praise God." Muito alto ele ia dizer: louvado seja Deus! And then he would laugh. Ha 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 E ha. aí ele dava uma risada. There was a pastor right in the front row. E havia um pastor aqui na primeira fila. And when I reached a point that resonated with his spirit, E quando eu falei uma mensagem que ele se identificou e tocou no coração dele, he didn't just raise his hand ele não simplesmente levantou a sua mão or shout amen. ou gritou amém. He would leap out of his seat. Ele iria pular do seu assento, He would clap his hands ele ia bater palmas, and he would do a little dance. ele ia dar uma pequena dança. I'm not a good dancer, Eu não sou obviously, um bom dançarino, vocês já perceberam isso. but it was so fun Mas era muito divertido to watch them respond to the word of God. ajudar a olhar a forma que cada um deles reagia à palavra de Deus. But in the back of the room, Mas lá no fundo, there was a man who said nothing. há um pastor que estava quieto, não tinha dito nada. He had been quiet the entire conference. A conferência toda ele estava lá quietinho. But when I reached Ephesians 2, Mas quando eu cheguei em Efésios 2, as I began to preach about how we are lost in our trespasses and sin, como eu comecei a pregar e ensinar como nós estávamos perdidos em nossas transgressões e pecados, a great weight came over the room.
Uma onda forte veio assim sobre a sala. Everyone, like the man in the back, was very silent. Todo mundo, inclusive o homem lá no fundo, estava muito silencioso. As we talked about what it meant to be under the wrath and judgment of God. Porque nós estávamos falando sobre como é estar debaixo da ira e do julgamento de Deus. Some of the men and women began to weep. Então os homens e mulheres começaram a chorar e a soluçar. And so I built up to verse 4. E aí eu progredi construindo a mensagem, fui para o verso 4. Where I declared, just as I have with you today. E que eu declarei a verdade que vou declarar hoje. In the words of the Apostle Paul. Nas palavras do apóstolo Paulo. But God, mas Deus, being rich in mercy, que é rico em misericórdia, because of his great love for us, por causa do seu grande amor com que nos amou, has saved us by grace. Nos salvou pela graça. And all of a sudden, that man in the back of the room, e de repente aquele homem quietinho lá do fundo, shouted out, deu aquele grito. And it sounded like this. E foi mais ou menos assim. Be prepared. Tá preparado? I was not prepared. Eu devo dizer, eu me assustei que eu não estava preparado. It sounded like this. Era mais ou menos assim. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Very good. Now I did not know what had happened. Eu não sabia o que fazer, não sabia nada sobre aquele homem. I froze. Eu fiquei congelado ali. I did not know if I did something wrong. Eu falei, será que ele está se sentindo mal? Said it in the wrong way. Será que eu falei alguma coisa errada? But many of the other pastors laughed. Quando eles viram os pastores que eu estava ali congelado, eles todos começaram a rir. At my reaction. Da minha reação. Shortly we had a break. E logo depois nós tivemos o intervalo. I found this brother. E eu achei esse irmão que tinha dado o grito. I said, my friend. E eu disse, meu amigo. You have to let me know about that cry. Eu tenho que descobrir qual é a história desse grito teu. He looked me in the eye. Ele me olhou nos olhos. And he said, Pastor, I am a warrior in my tribe. Ele falou, pastor, eu sou um guerreiro lá na minha tribo. You may have heard of our tribe. Talvez você já ouviu falar o nome da nossa tribo. We're known for how fierce we are. Nós somos conhecidos por quão destemidos nós somos. We are called the Maasai. Nós somos chamados os Maasai. And what the Spirit did in my heart. E o que o Espírito me fez sentir no coração, as you read about our victory and identity in Christ, quando você mencionou da vitória e de uma identidade em Cristo, what welled up within me, o que subiu dentro de mim, was the warrior Maasai victory cry. Era de guerreiro Maasai, o grito de vitória que ele dá. This is what we shout when the enemy has been defeated. E aí, assim que o Maasai grita quando ele derrota o inimigo. This is what we shout when the victory has been won. E isso que nós gritamos quando a vitória é alcançada. And because Jesus has already fought the fight. Então Jesus Cristo já tinha lutado a batalha. Because Jesus has won the victory. Porque Jesus nos venceu a vitória. Because he has set us free from sin. Porque ele nos livrou dos pecados. Because he has broken the chains of porque death. ele quebrou as correntes da morte. I cannot help but cry out. Eu não podia resistir se não gritar a vitória. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Praise God. Glória a Deus. I pray that every time you read those verses, e eu oro para que cada vez que todos vocês leiam esses versos, that your heart will well up with the victory that Jesus has already won. Que o seu coração seja cheio dessa vontade de celebrar a vitória que Jesus Cristo venceu por nós. And that you will live from your identity as a victorious one in Christ. E aí você vai viver da sua identidade como uma pessoa vitoriosa em Cristo. Not searching for an identity from the world. Não buscando uma identidade do mundo. That's why Paul says, therefore. E por isso que Paulo diz, portanto, I want you to live a life. Eu quero que vivam uma vida worthy of the calling you have received. Digna do chamado que vocês receberam. We call that the effective calling.
Nós chamamos isso da chamada efetiva, that the Spirit convicted us of our sin que o Espírito nos convence de nossos pecados and has called us into a relationship with Jesus e Christ. nos chama para um relacionamento com Jesus Cristo. That is our identity, brothers and sisters. Esta tem que ser a nossa identidade, And meus healthy irmãos e church irmãs. members. Membros de uma igreja saudável Live from that identity. vivem baseados numa identidade dessas. This leads us to our second point this E isso morning. nos leva para o nosso segundo ponto nesta manhã. That healthy church members Os membros de uma igreja saudável, pursue Christ-like character. eles buscam e se lançam para ter um caráter semelhante ao de Jesus Cristo. Paul says, since we have been saved by Christ, E Paulo diz, desde que nós já fomos salvos por Cristo, we should look more like Christ. nós deveremos então ser semelhantes a Cristo. He tells us to live with all humility, Ele nos diz para vivermos com toda humildade, gentleness, mansidão, which means strength under control. que quer dizer força está sob controle. We should live with patience, Nós devemos viver com paciência, bearing with one another in love. suportando uns aos outros em amor. We should contend for unity in the Spirit. Então nós devemos nos empenhar para ter uma unidade no Espírito. Notice that Paul reminds us Notem que Paulo nos faz lembrar that it is the Spirit that creates unity. que é o Espírito de Deus que cria a unidade. But we have to recognize it. Mas nós temos que reconhecer que We ela have está to ali. fight for it. Nós temos que lutar por isto, Because the enemy wants to separate us. porque o inimigo quer nos separar. He doesn't want us to be brothers and sisters. Ele não quer que sejamos irmãos e irmãs. He doesn't want us to know the power of the Spirit at work among us. Ele não quer que saibamos sobre o poder do Espírito Santo trabalhando entre nós. That Spirit is at work right now. E esse Espírito está operando agora, nesse momento. I've witnessed it since coming to Brazil. E eu tenho testemunhado desde que cheguei aqui no Brasil. I've met hundreds of people this week. Eu conheci centenas de pessoas esta semana. And even in this moment, E até nesse exato momento, I feel a connection to you, eu me sinto conectado com vocês. even though we've never met. Mesmo que nunca tenhamos nos conhecido. The Holy Spirit inside of me O Espírito Santo dentro de mim connects with the Holy Spirit inside of you. conecta com o Espírito Santo dentro de cada um de vocês. And it creates a bond. E cria essa união, As the Spirit in us agrees, como o Espírito que está em nós concorda, we can worship together. que nós podemos louvar juntos, We can encourage one another. que podemos encorajar uns aos We can outros, grow together. que podemos crescer juntos, We can study the Word que together. podemos estudar a palavra juntos And we can partner for mission together. e podemos ser parceiros em empreendimentos missionários também juntos. Isn't that beautiful? Não é uma coisa linda isso? It's the work of the Spirit. É o operar do Espírito Santo. But the enemy wants to divide us. Mas o inimigo quer nos dividir, nos separar. When Jesus calls us to love one another, Quando Jesus nos chamou para que amássemos uns aos outros, he says in John chapter 13, no capítulo 13 de João, ele the disse: world will know you o mundo os conhecereis by your love. pelo seu amor. But that's not a love that's an earthly love. Mas isso não é um amor que é um amor aqui da terra. It's a love that comes from above. É um amor que vem do alto. And we see that love manifested E nós vemos esse amor manifestado, in that we are one by the Spirit, primeiro pelo Espírito. that we are one in the Son. Somos um no Espírito, somos um no Filho. Today we've celebrated the Lord's Supper, Hoje nós celebramos a Santa Ceia, reminding all of us lembrando todos nós that we needed the sacrifice of Jesus to save us. que nós precisamos do sacrifício de Jesus Cristo para sermos salvos. We've celebrated baptisms, Nós celebramos batismos. that all who are in Christ Todos que estão em Cristo, should em Cristo demonstrate an outward show deveria ter um sinal exterior of our inward transformation da transformação que ocorreu no nosso interior. by going under the waters of baptism, E isso acontece quando nós vamos debaixo das águas do being batismo, buried with Christ, sepultados com Cristo, so we can rise in his likeness. para que podemos ressuscitar também nele. And we are one in the Father, E nós somos um no Pai. that our Father had planned this.
E nosso Pai planejou tudo isso. and has brought us into his family. E nos trouxe para a sua família. So brothers and sisters, we have one Lord. Então, meus irmãos, nós temos um Senhor, We have one faith, nós temos uma fé, one baptism, um batismo, one God and Father of all, um Deus e Pai de todos, who is above all que está acima de todos and through all e opera através de todos. and in all Está em todos, for his glory. para a glória dele. And the church says, E a igreja Amen. diz, amém? the third mark of a healthy church E o terceiro sinal de uma igreja saudável is that we commit é que nós assumimos um to compromisso both unity de construir essa unidade. and to maturity. E então nós vamos crescer em And how does the unidade church- e em maturidade. And how does the church grow to maturity? E como que a igreja amadurece? We grow by every individual member doing its part. Nós crescemos na maturidade quando cada membro por si começa a fazer a sua parte. Beginning in verse 7, Quando começamos no verso 7, Paul says, God's grace has saved you, diz: a graça de Deus nos salvou, but God's grace also helps you to serve. mas a graça de Deus também te ajuda a servir. So Paul talks about saving grace Então Paulo fala sobre a graça salvadora and serving grace. e a graça servidora. He quotes from Psalm 68. E ele faz referência ao Salmo 68. That was a victory song of the kings of Israel. Era um salmo de vitória dos reis de Israel. And the point he is making is this, E o que Paulo está querendo dizer ali é that Jesus has won the victory, que Jesus Cristo já tinha conquistado a vitória. and to the victor go the rewards. E ao vitorioso vai a recompensa. But our Savior is so good Mas o nosso Salvador é tão bom that he did not keep those rewards for himself. que ele não reteve para si a recompensa da vitória. Instead, he gave them to the church. Em vez de reter para si a recompensa da vitória, ele deu o prêmio da vitória para a igreja, In the form of spiritual gifts. na forma de dons espirituais. And so every person who is in Christ Jesus Então toda pessoa que está em Cristo Jesus, is empowered at the moment of their salvation ela é habilitada através do poder da salvação with a spiritual gift. com um dom espiritual, That gift is to be used for the building up of the body of Christ. e este dom é usado para a edificação do corpo de Cristo. It's not to bring attention to the individual Não é para trazer atenção para a pessoa individualmente, or glory to ourselves, ou a glória para nós mesmos, but instead it's given to us so we'll bring glory to God mas em vez é trazido a nós para que possamos dar a glória a Deus. as we work together as a team, À medida que nós trabalhamos juntos como uma equipe, fueled by the Holy Spirit. o fluido que nós usamos, o combustível, é o Espírito Santo, To advance his kingdom in our community and the world. para propagar o reino de Deus, a comunidade onde vivemos e para todo o mundo. Paul gives examples of some of the gifts. E Paulo dá exemplos de alguns dos dons. Some are called to be apostles, Alguns são chamados para ser apóstolos, some prophets, alguns profetas, some evangelists, outros evangelistas, some pastors and teachers, outros pastores e ensinadores, equipping the saints for the work of ministry, equipando os santos para a obra do ministério, to build up the body of Christ. para edificar o corpo de Cristo. That means that every single one of you is important. Isso quer dizer que cada um de vocês, cada pessoa aqui é importante. You're important to this church. Você é importante para essa igreja. You're important to the kingdom of God, Você é importante para o reino de Deus. because God designed the whole church to work together. Porque Deus planejou para toda a igreja funcionar trabalhando juntos. Each part, just like the parts of your body, Cada parte da mesma forma que as partes do corpo. working together to accomplish God's purposes. Trabalha juntos para alcançar o propósito final de Deus. So you should seek your gift, Então você deveria procurar os seus dons, discover your gift, descobrir qual é o seu dom, develop your gift, desenvolver o seu dom
like a muscle in our body, da mesma forma que desenvolver um músculo no a nosso corpo, spiritual gift is strengthened as we use it. o dom espiritual, ele se torna mais forte quanto mais nós o usamos. The body of Christ affirms the gifts, O corpo de Cristo, então, ele vem confirmar os dons. and we are able to use that gift for God's glory. Então nós seremos capazes de usar esses dons para a glória de Deus. Let me tell you a story. Deixa-me dizer uma história a vocês. When I was a young Christian, Quando eu era um cristão jovem, 12 years old, 12 anos de idade, I was very insecure. eu era uma pessoa muito insegura. Going into my teenage years, Entrando nos meus anos de adolescentes, I felt very awkward. eu me sentia muito fora de lugar. I was very tall and skinny then. Eu era já alto e muito magro, esquelético. I had acne. Eu tinha acne, I had funny hair. eu tinha um cabelo engraçado And I didn't feel like I was good at anything. e eu não sentia que eu era bom em alguma coisa. I didn't know how God would use me. Eu não tinha a menor ideia de como Deus me usaria. And in school, E na escola, there was one class I dreaded more than all the others. havia uma classe que eu não gostava mais do que qualquer as outras. It was speech class, Era uma classe de oratória, where you had to develop a presentation onde você teria que desenvolver as suas habilidades de apresentações and give a speech to your classmates. e fazer uma apresentação oral para a sua classe. I was terrified to do this. Gente, eu estava aterrorizado de ter que fazer isso. My knees would Os shake. meus joelhos começavam a tremer, I would get sweaty. eu começava a suar frio, I would stumble over my words. eu começava a tropeçar nas minhas próprias palavras. One time I was so nervous, Uma vez eu estava tão nervoso, I had to run to the bathroom eu tive que correr para o banheiro na hora da minha and I apresentação. vomited E eu comecei a vomitar because of my anxiety. por causa da minha ansiedade. I didn't think the Lord could ever use me. Eu nunca pensei que o Senhor poderia em algum tempo me usar. But at a youth camp, Mas num acampamento de jovens, the speaker talked about spiritual gifts. o preletor falou sobre dons espirituais. We took a short assessment, E nós fizemos uma avaliação curta and my gift was identified as preaching. e o meu dom foi identificado como pregador. And I said, Lord, you're crazy. Eu falei, Senhor, o que é isso? You could never use me before a crowd. E o Senhor nunca vai poder me usar na frente de uma multidão. But 35 years later, Mas 35 anos mais tarde, I preach multiple times every week. eu prego múltiplas vezes toda semana. That's how I know it's a gift from the Lord. E eu sei, e através disso que eu sei que isso só pode ser um dom de Deus. You see, His strength Você vê a força dele, is made perfect in our weakness. o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. He gives us gift for His glory, Ele nos dá dom para a glória dele, not for our own. não para a nossa própria glória. And I'm humble and reminded every time I preach E eu sou com muita humildade e reconheço isso toda vez que eu prego, that it is the gift of God at work, que é o dom de Deus que está operando em mim, not me. não eu. It's the Word of God that works, É a palavra de Deus que funciona, not me. não eu. And so find that gift. Então encontre o seu dom, Use that gift. use o seu dom, Because our fourth mark of a church today porque o nosso quarto sinal de uma igreja is that a church loves and celebrates the work of Christ. é uma igreja que ama e que celebra as vitórias de Cristo. Paul says we're able to speak the truth in love to one another. Paulo diz: nós devemos ser capazes de falar a verdade em amor um com os outros. We're able to build each other up. Nós somos capazes de edificar um ao outro. We are better together than we are apart. Nós somos melhores juntos do que separados. And I want to encourage you today, E eu quero encorajá-lo hoje. all the way from the United States, Vim lá dos Estados Unidos to tell you that God is moving in this church, para dizer a você que Deus está movendo aqui nessa igreja. that God is working through you, Que Deus está operando através de cada um de vocês. that just as Jesus commanded us, Da mesma forma que Jesus determinou para nós, we are to be His witnesses. nós devemos ser testemunhas dele. In Jerusalem, our own home city, Em Jerusalém, o que quer dizer? Na nossa própria cidade onde moramos. in Judea, our region, Em Judeia, a nossa região.
Samaria to cultures that are different than us. Samaria quer dizer para culturas que são diferentes das nossas And to the ends of the earth. e até os confins da terra. That when the light begins to shine brightly at home, E quando uma luz começa a brilhar aqui em casa, it shines all the way to the ends of the earth. ela possa brilhar toda a trajetória até os And confins da God is terra. using your church to shine the light to the ends of the earth. E Deus está usando esta igreja para brilhar esta luz até os confins da terra. But I want to encourage you, keep going. Mas eu quero encorajar a vocês, não parem. Use your gifts. Use o seu dom. Be involved. Envolva-se. Don't just watch what God is doing, be a part of what God is doing. Não seja um espectador do que Deus está fazendo. Seja parte deste mover de Deus. So 3 questions I would ask you today. 3 perguntas que eu vou perguntar a vocês hoje. Number 1, are you a part of the church? A primeira pergunta. Você é parte da igreja? And by that I mean, do you know Jesus as your Lord and Savior? E o que eu quero dizer com essa pergunta é: você conhece Jesus como teu Senhor e Salvador? First things first. Temos que primeiro dar atenção às primeiras coisas, às coisas mais prioritárias. Have you been saved from your trespasses and sin? Você foi salva das suas transgressões e pecados. Have you responded to God's grace by faith? Você respondeu à graça de Deus pela fé. Like my brother in Kenya, can you let out a victory cry because Jesus has won your heart? Como aquele pastor lá no Quênia, você consegue dar aquele grito celebrando a sua vitória em Cristo por causa do que Cristo fez por nós? If not, would today be the day of salvation? E se você não pode celebrar, será hoje o dia da tua salvação? Would you turn from your sin and yourself to a Savior? Você vai mover-se dos seus pecados e transgressões para ir para junto do Salvador? Who can bring you from death to life everlasting? Que pode trazer você da morte para uma vida que é para todo sempre. Are you a part of the Church of Jesus Christ? Você é parte dessa igreja de Jesus Cristo. Number 2, Número if you 2. are, do you know your gift? Você conhece os seus dons? Do you know how God wants to use you? Você sabe como é que Deus quer te usar? And are using that gift for His glory? E sabe como usar esse dom para a glória dele? Question number 3, Pergunta número 3. are you participating in the mission of the church? Você está participando na missão da igreja? You see, the Spirit does not want us to be spectators. Uma coisa que devo dizer a vocês: o Espírito de Deus não quer que sejamos espectadores. The Spirit wants us to participate. O Espírito quer que nós sejamos participadores. He wants you and you and you and you and you and you and you to be a part of what He's doing. Ele quer que você seja parte do que Ele está fazendo aqui. You are His workmanship created for good works that He planned. Você é esta obra-prima criada por Deus para a boa obra que Ele quer que você faça. Let me tell you one story as we close. Deixe-te contar uma história à medida que aproximamos do final do sermão. In my hometown, Na minha cidade, there is a large and famous Christmas parade. tem um desfile de Natal muito grande, muito famoso. It's often even filmed in many American movies Às vezes ele aparece até em muitos filmes americanos, because it's a very beautiful, historic downtown. porque é uma cidade histórica e muito bonita e é filmada lá nesse centro da cidade antiga. Thousands of people come. Milhares de pessoas vêm para esse desfile. And so one year, we were going to take our 3 daughters E um dia nós íamos levar as nossas 3 filhas, with another family who had 3 daughters. uma outra família que também tem 3 filhas. My friend John O meu amigo John, was online looking at the details of the parade. ele estava online olhando para os detalhes desse desfile. He calls me and says, Pastor Jay, Ele me chamou e falou: Pastor Jay, did you know it doesn't cost anything to be in the parade? você sabia que não custa nada para desfilar nesse desfile? I said, John, what do you mean? Eu falei: John, o que você está falando? I thought we were just going to attend the parade. Eu achava que a gente estava indo lá para assistir o desfile.
He said, no, I think it would be fun for us to be in the parade. Ele falou, não, eu acho que seria muito divertido pra gente participar do desfile. I said, John, people have large floats that they spend months preparing. Eu falei para ele, as pessoas vão ter coisas grandes nesse desfiles e de carruagens, decorações que eles gastam meses preparando. They're often celebrities, Frequentemente as pessoas desfilando são celebridades, professional athletes, atletas profissionais music stars e astros da música who ride on these floats. que vão nesses flutuantes que desfilam lá. We're nobodies. Nós somos ninguém comparado com eles. John said, that's no problem. Ele falou, isso não vai ser o problema. I have a little trailer. Eu tenho um pequeno trailer We'll put some hay on it. e nós vamos pôr um pouco de feno em cima dele. We'll decorate it with a few Christmas lights. E nós vamos decorar com algumas luzes de Natal. And we'll be in the parade. E nós vamos participar do desfile. I told John, Eu falei, John, why not? por que não? So we entered the parade. Então nós entramos para desfilar. Large, fancy floats. Tinha esses flutuantes grandes que eles fazem nos desfiles. Many important people in the parade. Muitas pessoas famosas estavam nesse desfile. But our daughters Mas as nossas filhas had the time of their life, tiveram um tempo maravilhoso da vida delas. waving to their friends, Dando tchauzinho para os amigos que estavam lá assistindo. seeing our neighbors, Vendo lá os nossos vizinhos say, hey, assistindo. why are you in a E parade? eles ainda falaram, por que você não está desfilando aqui? Because we found out we could participate. Mas porque nós descobrimos, perguntar, por que você está no desfile? Porque descobrimos que podemos participar. My kids still talk about it to this day. Até esse dia, as minhas filhas ainda falam desse desfile que participaram. Because the point of the story is this. Porque o ponto dessa história é o seguinte. Why just watch something happen Por que simplesmente ser espectador de algo que está acontecendo? when instead you can have the joy of participating? Quando em vez de ficar só de espectador, você pode ter a alegria de participar, de fazer acontecer. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, our God is at work. o nosso Deus está trabalhando. He's at work in your church. Ele está se movendo nesta igreja. The Spirit is moving in your community. O Espírito de Deus está movendo na sua comunidade. God is at work in the global south Deus está trabalhando por todos os lugares and all over the world. e por todo o mundo. Don't watch from the side, Não fica de lado, no lado observando, knowing who you are in Christ. Sabendo- You should be in the parade. sabendo quem você é em Cristo, você deveria ser parte do desfile. The joy of participating, A alegria de participar, the joy of using your gift, a alegria de usar o seu dom dado por Deus, the joy of joining Christ Jesus in His victory parade. a alegria de se unir a Jesus Cristo no seu desfile de vitória. God wants us to be a healthy church. Deus quer que sejamos uma igreja saudável. He wants us to share and live the gospel. Ele quer que compartilhemos e vivamos o Evangelho. And so this morning, would we commit to do just that? Então, nessa manhã, você assumiria esse compromisso de fazer isso? Would you join me in praying in this way? Você poderia se unir a mim orando dessa forma. Would you place your hands up in a posture of surrender? Você poderia colocar assim a sua mão num gesto de rendição. Would you surrender all to Jesus today? Você está pronto de render tudo, de entregar tudo para Jesus hoje? Would you say, Lord Jesus, I want you to use me Então repita: Senhor Jesus, quero que me use as part of your church. como parte da tua igreja. Thank you that my identity is in Christ. Muito obrigado que a minha identidade está em Cristo. Thank you that you have won the victory in my life. Obrigado que venceste a vitória pela minha vida. Now I surrender what you've given me for you. E agora eu entrego a ti tudo que o Senhor me deu. Use my gifts. Use os meus dons, Use my time. use o meu tempo, Use my talent. use o meu talento Use my earthly treasure. e use os meus Use my tesouros. testimony. Use my testimony Use o meu testemunho to point others to Jesus.
para direcionar outros para Jesus Cristo. And it's in His name we pray. E é no nome de Jesus que oramos. And all God's people said, E todo o povo de Deus diz: Amen. And amen. amém, amém e God amém. bless you. Deus abençoe a vocês. Agora, à luz do que você acabou de receber, esta palavra da fé, qual é a sua resposta? A palavra mais poderosa é arrependimento. Quando nós nos arrependemos e cremos, a palavra de Deus entra em nossa mente, em nosso coração e nos transforma. Algumas pessoas ouvem e não dão nenhuma resposta, mas eu acredito que hoje o Espírito Santo tocou você de forma especial. Qual é a sua resposta? Hoje, você quer receber Jesus como seu Salvador e Senhor pessoal? Pode levantar a mão aonde você está. Deus abençoe a sua vida. Que Jesus Cristo agora seja seu Salvador e Senhor. Será que você que está afastado também não é hora de você se arrepender e receber esta bênção de voltar para Jesus e para a igreja? Se esta é a sua decisão, também Deus abençoe a sua vida. E você que se batizou, talvez bebê, isto não foi pecado, mas não foi uma decisão que trouxe mudança para a sua vida, porque o infante não tem vontade própria e ele não tem do que se arrepender. Mas agora você ouviu esta palavra e você quer de fato ser batizado, porque agora você entendeu. Então, a sua mãe, o seu pai, um padrinho pode ter levado você para ser batizado pequeno, mas Jesus não foi levado por Maria e José. O batismo bíblico ele não é só por imersão, mas ele é também precedido de uma decisão de arrependimento. Você quer, agora que entende que é um pecador, também ser batizado? Amém? Deus abençoe e, por favor, entre em contato conosco. Aproxima o seu smartphone do QR Code que aparece na tua tela. Se você aceitou Jesus, se você quer se reconciliar na fé e voltar para a igreja, se você quer ser batizado, neste exato momento, preencha essa ficha online e mande os seus dados para nós. Nós não vamos compartilhar com ninguém a sua decisão, mas vamos entrar em contato com você. Então, seja muito bem-vindo e que Deus te abençoe. Estamos felizes, estamos em festa pela sua decisão hoje. Que Deus te abençoe e vamos juntos viver um dia de cada vez a nossa fé em Jesus. Seja muito bem-vindo à família Igreja da Cidade, a sua família para você pertencer. Deus te abençoe. Muito obrigado.